nossas vidas, de um assunto que é tão importante, nós temos clareza de como nós precisamos lidar com ele. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías. Isaías, capítulo 49, nós vamos ler do 22 ao 26. Isaías 49, do 22 ao 26, que nos diz assim: assim diz o Senhor Deus: eis que levantarei a minha mão para os gentios, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros, e os reis serão os teus aios, e as suas rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. E saberás que eu sou o Senhor, que os que confiam em mim não serão confundidos. Porventura, tirar-se-ia a presa ao poderoso? Ou escapariam os legalmente presos? Mas assim diz o Senhor: por certo, que os presos se tirarão ao poderoso, e a presa do tirano escapará. Porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. E sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão, como com o mosto. E toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, e o teu Redentor, o forte de Jacó. Amém? Talvez você nunca tenha lido esse texto, porque não é um texto tão comum. Não é um texto que sempre estamos falando a respeito dele. Mas é um texto que traz para nós um cenário muito interessante. Porque é a voz de Deus que ecoa ao coração do povo de Israel. Aqui não é o profeta que está falando. Aqui é o próprio Deus que está relatando ao povo de Israel como que ele vai intervir na sua história. É o próprio Deus falando da intenção do seu coração, daquilo que Deus está intencionado fazer ao povo de Israel. Mas por que surge essa palavra ao coração do povo de Israel, não nascida do coração de um profeta, não nascida do coração de um sacerdote, mas nascida do coração do próprio Deus? Nós precisamos entender um pouquinho o contexto. Aqui, o povo de Israel está exilado. Essa palavra nasce no meio do exílio. Essa palavra nasce no meio da escravidão. Falar de escravidão aqui é falar de algo que tinha sentido. Não era falar de algo incomum. Era falar da realidade. Era falar da dor. Era falar do sofrimento. Era falar da angústia que o povo de Israel conhecia muito bem. Só que nós precisamos entender que o povo de Israel, ele é levado para o cativeiro, porque o coração do povo se endureceu. O que nós não podemos tirar de vista é que todas as vezes que nós endurecemos o nosso coração e não ouvimos as orientações do Senhor e nem andamos na sua direção, haverá uma consequência que não dá para nós prevermos como vamos ser atingidos e aonde vamos ser mexidos. E aqui, porque o povo de Israel se endureceu, porque o povo de Israel afastou do Senhor, porque o povo do Senhor desobedeceu o Senhor pega esse povo pela mão e permite esse povo ser conduzido para o exílio. E aí eu quero dizer para vocês, o exílio não é algo feito por Satanás. E o exílio nem é algo feito pelos homens. O exílio é algo construído pela dureza do coração do povo. Ele se fez necessário na história do povo de Israel. E às vezes eu e você lidamos com algumas questões difíceis que se fazem necessárias na nossa vida, para nós crescermos, para nós conhecermos o Senhor e para nós principalmente nos convertermos
subirmos e nos entregarmos ao nosso Deus. Quando eu olho para essa palavra, eu percebo que o tempo foi de muita luta e de muito sofrimento. Mas o tempo foi de consolo, foi de provisão e de revelação de Deus. Não pense que no meio da sua dor, no meio da sua dificuldade, Deus não vai se manifestar. Em meio à escassez, em meio à luta, em meio à dor, Deus vai se revelar, mostrando que Ele é poderoso e capaz de fazer grandes coisas na nossa vida. No meio da nossa dor ou da nossa luta, nós vamos encontrar o amparo do Senhor. Nós vamos encontrar o rosto do Senhor. Nós vamos encontrar a voz do Senhor, como aconteceu no coração do povo de Israel. E nós estamos há 6 semanas trazendo esse desafio de você buscar a libertação do Senhor. E se você está aqui, é porque você entende que tem algumas áreas da sua vida aonde há prisões. E essas prisões precisam se quebrarem. E para essas prisões se quebrarem, você precisa dar uma resposta a Deus. Talvez você precise de entendimento, de discernimento. Porque às vezes existem algumas prisões, talvez mentais, psicológicas, emocionais, que nós não identificamos nas nossas vidas, que nós não interpretamos. E aí nós precisamos que o Espírito Santo venha e fala conosco e nos mostre. Agora, algo que nós vamos precisar. Quando a gente olha para a história de Israel, houve uma brecha na história do povo, que foi a dureza do coração para se estabelecer o cativeiro. O que eu quero dizer para você? O povo brasileiro é um povo místico. Mesmo eu e você, cristão, mesmo eu e você, homem e mulher de Deus, às vezes nós carregamos na nossa cultura, nós carregamos na nossa experiência de vida, na nossa história familiar, esse olhar místico. Nós temos medo do que as pessoas fazem conosco. Nós temos medo do que as pessoas falam para nós. E eu quero trazer uma palavra ao seu coração nessa noite, que você não precisa temer o que falam com você. Agora, por que você não precisa temer? Se você está reto, se você está íntegro, se não há brecha, se não há oportunidade na sua vida. Agora, se há brecha na sua vida, se há oportunidade para o inimigo entrar e construir um cativeiro, aí sim você precisa temer. A palavra do Senhor vai dizer que maldição sem causa não se cumpre. Então alguém pode se levantar, pode abrir a boca contra você, pode abrir a boca contra a sua família, pode desejar muito mal a você, que essa pessoa vai ficar cada dia mais frustrado, se você estiver debaixo do sangue de Jesus. Se você estiver caminhando debaixo da mão do Eterno, boca de homem pode se abrir, mas palavra nenhuma vai te alcançar, porque a mão do Eterno vai estar te cobrindo, o Todo-Poderoso vai estar com você, e você vai andar de cabeça erguida, sem as pessoas entenderem como você consegue superar o que estão fazendo com você. Agora nós precisamos ter clareza de que se houver brecha na nossa vida, o inimigo entra e estabelece um cativeiro. O inimigo entra e estabelece um campo de exploração. E a pior coisa que pode acontecer com você, porque a maioria de nós nunca vamos passar por um endemoniamento. A maioria de nós nunca vamos ver Satanás e seus demônios tomando a nossa mente, nos coordenando. Nós nunca vamos passar por isso. A maioria de nós que estamos aqui. Mas a maioria de nós que estamos aqui podemos sofrer explorações, porque elas são invisíveis. Nós não conseguimos, na maioria das vezes, discernir e pontuar.
Então nessa noite eu quero dizer para vocês que o convite do Senhor para nós é não deixarmos brecha nas nossas vidas. Porque se não houver brecha nas nossas vidas, nós nunca seremos cativos. O inimigo nunca tocará em nós, porque nós estaremos constantemente guardados, nós estaremos constantemente protegidos. Então eu quero dizer para vocês que não tem a ver com Deus, tem a ver com você, com a sua responsabilidade, com o seu entendimento, com o seu discernimento, com o seu compromisso, com a clareza de visão de reino, com a clareza de visão espiritual que você carrega. Então eu me posiciono e fecho todas as portas que o inimigo possa entrar e me defraudar. Só que eu estou querendo trazer para você nessa noite que nós não estamos falando de alguém que não amava a Deus e que Deus também não amava. Nós não estamos falando de alguém que não tinha aliança com Deus. Nós estamos falando do povo de Israel, que tinha aliança com Deus, que andava com o Senhor, que amava o Senhor, apesar do andar, apesar do amor, permitiu abrir uma brecha no coração, e essa brecha se tornou legalidade, essa brecha se tornou campo de exploração, e é isso que eu e você não podemos permitir. Porque como homem e mulher de Deus, como família do Senhor, como igreja do Senhor, amando e andando com Deus, eu e você vamos precisar termos cuidados suficientes para não permitir que essa brecha aconteça, para que o inimigo entre e para que ele nos defraude. Eu conheço muitas pessoas e muitas famílias defraudadas. Eu já relatei diversas vezes que a minha família já foi muitas vezes defraudada. Então, não é porque não ama, não é porque não serve, não é porque não conhece, é porque dá direito. E se nós damos direito, se tem uma coisa que o inimigo sabe cobrar o seu direito, pode ter certeza, se tem uma coisa que não vai ficar oculta aos seus olhos, é o direito que eu e você colocamos nas suas mãos, para que ele possa mexer na nossa vida, para que ele possa nos roubar, nos paralisar ou nos distrair. Só que vamos entender da seguinte maneira: o povo de Israel cria essa brecha, o inimigo começa a colocar um plano de grande prejuízo, e aí eu vou dizer, o inimigo tem o interesse de destruir o povo de Israel, de matar o povo de Israel, de aniquilar o povo de Israel. E os inimigos que estavam em volta, que eram nações que queriam fazer isso uma realidade, tinha a maior expectativa que o povo de Israel sempre seria submisso aos seus impérios. Só que no coração de Deus tinha uma intenção do coração do Senhor a usar aquele sofrimento, a usar aquela situação, não para que o povo de Israel fosse destruído, mas para que o povo de Israel fosse curado, restaurado, amadurecido e abençoado. A diferença que há entre o ímpio e o cristão, qual é a diferença entre o ímpio e o cristão? O ímpio, Satanás entra e devasta. O cristão que ama e teme o Senhor, se ele permitir brecha, ele vai sofrer danos, mas o Senhor vai entrar, o Senhor vai resgatar, o Senhor vai transformar, o Senhor vai libertar, o Senhor vai mostrar a sua face, e a mão do Senhor vai nos alcançar. E talvez você está aqui como um cristão que na sua família tem brecha. Talvez você está aqui como um cristão que na sua vida tem brecha. Talvez você é aquele que se esforça muito, que trabalha muito, mas que colhe muito pouco. Talvez você é aquele que investe muito, mas a sua terra está sempre seca, e ela nunca responde à colheita que você está esperando receber. Talvez você é um cristão e está aqui, e a sua família é totalmente desestruturada, disfuncional. Você vê os seus filhos perdidos, não há harmonia, não há paz.
não há conversão de coração dentro de casa, e você é um cristão, você ora, você jejua, você vem aos cultos, e até a campanha de libertação você faz, mas você não vê a realidade da sua família sendo transformada. Talvez você lida com inúmeras repetições, talvez situações difíceis vão se repetindo, e você não sabe como mais parar essas situações, e você fica vulnerável diante das dificuldades que te envolvem. Só que eu quero te dizer, se você é um cristão que consegue compreender que pode haver brecha, e pode haver um movimento de escravidão ou de defraudação na sua vida ou na sua família, você está no lugar certo. Porque o Senhor te trouxe aqui para fechar esse círculo. O Senhor te trouxe aqui para colocar um limite. E o limite são as paredes que nós colocamos. Existe um limite para esse templo, e o limite para esse templo são essas paredes construídas em torno do nosso terreno. E eu quero dizer para você que essa noite é a noite que você vai levantar os limites em torno da sua vida e da sua família. O inimigo não vai mais te defraudar, ele não vai mais te roubar, porque você vai se responsabilizar diante dos homens e diante do Senhor. E aí eu quero voltar para a palavra e trazer 4 verdades para vocês que eu observo da intervenção de Deus no meio da escravidão do povo de Israel. Então eu quero ver a ação de Deus no meio da escravidão que está roubando a sua alegria, roubando a sua força, roubando a sua esperança e roubando os seus sonhos. Nós vamos olhar para a palavra do Senhor e nós vamos entender que o Senhor tomará para si a sua guerra de libertação. Então eu quero que você olhe para dentro de você agora e seja muito honesto com você. De onde Deus precisa te tirar e qual libertação Deus precisa promover na sua vida. Baseado nessa palavra, que é o Senhor que vai tomar a sua guerra para a sua libertação nessa noite. Se é uma estrutura de vício, se é uma prisão de alma, se é estrutura de enfermidade física, nessa noite eu estou dizendo, não é a pastora Rosângela e nem a igreja metodista, mas é o braço do Eterno que está se levantando para trazer a vida, a alegria, a paz e a liberdade que você está precisando. O texto vai fazer menção do braço do Senhor. E o texto vai dizer que o braço do Senhor já foi levantado. Se o braço do Senhor já foi levantado, eu quero dizer para você, não permita nenhuma brecha permanecer aberta na sua vida ou na sua família. Se responsabiliza e organize essa situação. Porque você não está desamparado e você não está sozinho, porque o braço do Senhor já se levantou, e quando o braço do Senhor se levanta, o extraordinário se manifesta na nossa vida. Coisas novas nascem no nosso meio. E o braço levantado do Senhor, se você olhar para o texto, o braço levantado do Senhor era o braço levantado contra os opressores do povo de Israel. Então eu estou te afirmando que o braço do Senhor está levantado contra os opressores da sua vida. E eu não sei quais são os opressores, mas eu sei que tem. Tem opressores sobre a minha vida, tem opressores sobre a vida da igreja, mas nessa noite a mão do Senhor está erguida e o braço do Senhor estendido para dizer a você que Ele está em ação, Ele está trabalhando a seu favor. Mas o texto vai dizer que a bandeira já foi levantada. Essa linguagem talvez ela não tenha muito sentido para você.
mas para o povo de Israel tem um sentido extraordinário. Porque quando uma bandeira era erguida na frente de um exército para a batalha, a notícia era: a luta começou, a guerra foi travada, ninguém para esse exército, ninguém detém a estratégia desse que vem cantando a sua vitória. Então, quando eu olho para esse texto, o braço levantado do Senhor e a bandeira estendida, o Senhor está dizendo para você: o domínio do opressor cairá em nome de Jesus. Se é nas suas finanças, se é na sua família, se é na sua saúde emocional ou física, se é nos seus relacionamentos, a bandeira do Senhor já se levantou, e toda a opressão e toda investida do inimigo será detida pelo poder da mão poderosa do nosso Deus. E aí, eu olho para a palavra do Senhor e penso que os cativeiros mentais são tão, vamos dizer assim, astutos e governantes e intrusivos ao mesmo tempo, que nós podemos pegar o povo de Israel como modelo. Deus vai com o seu braço forte e tira Israel do Egito. Mas a palavra do Senhor aponta para nós que o povo foi arrancado do Egito, mas o domínio do Egito não foi arrancado de dentro do povo. A prisão mental permanecia. E a prova que a prisão mental permanecia é que todas as vezes que havia uma dificuldade, o que o povo de Israel queria? Voltar para o Egito. Quando a luta chegava no deserto, o primeiro grito de Israel era: queremos o Egito de volta. E porque o povo de Israel queria o Egito de volta, eles foram arrancados do Egito por um clamor que eles não mais suportavam a opressão, que eles não suportavam a escravidão, que eles não suportavam a defraudação. Agora que eles estavam caminhando em rumo à liberdade, quando a luta trava, eles sentem saudade da opressão, eles sentem saudade da defraudação, eles sentem saudade das prisões. Só que vem a palavra de Deus dizendo para nós que Deus vai tirar, e eu gostaria que você guardasse essa palavra no seu coração, que Deus vai derrubar o valente e o tirano. E o tirano é o que governa a mente, o tirano é o que aprisiona a mente, o tirano é o que coloca a sua mentalidade submissa à sua intervenção. E a palavra do Senhor vem dizendo nessa noite: o grande e poderoso Senhor, Ele vai aniquilar o valente, Ele vai destruir o tirano, porque existe um propósito de liberdade para aquele que caminha com o Senhor. E aí eu olho para essa palavra, e aí eu vou usar um termo que eu quero que vocês entendam muito bem o que eu estou falando: remover os ídolos mentais que nós carregamos. Todos nós aqui carregamos ídolos mentais. E a libertação vem exatamente quebrar, destruir esses ídolos mentais que nós carregamos e que somos impedidos de ver exatamente o que o Senhor quer fazer conosco e o que o Senhor quer fazer para nós. Então eu olho para a palavra do Senhor e eu encontro o Senhor trabalhando dessa maneira para nós. Mas se o Senhor está agindo, o Senhor também vai tirar o opressor, derrubar o tirano. E eu gosto da palavra que lhes oprimem. É isso que eu estou entendendo que o Senhor está
falando. Por quê? Nenhum tirano vai resistir o poderoso de Israel. Nenhum tirano, quando eu olho para o texto, irmãos. O texto diz que o tirano e o valente cairão pela mão do Eterno. E aí eu volto a dizer, não é pela mão do profeta, não é pela mão do sacerdote e nem pela mão do rei, é pela mão do Eterno. Tem hora que eu como pastora vou te orientar, tem hora que o profeta vai falar com você, mas tem hora que é o Deus Altíssimo que vai abrir a sua boca e vai orientar, e na hora que Ele bradar na sua vida, nada vai ficar de pé diante de você. Por isso nós não podemos abrir mão da voz do Altíssimo, conduzindo e dirigindo as nossas vidas. Aquele que tudo vê, aquele que tudo ouve, aquele que conhece tudo que nós fazemos e por onde nós passamos. Mas se o Senhor derruba o valente e destrói o tirano, a palavra do Senhor também vai afirmar para nós que o milagre irá além de você e alcançará a sua casa. Ele vai dizer assim: os teus filhos voltarão. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que a nossa casa vai ser alcançada, que a nossa família vai ser liberta, que os sinais dele vão nos acompanhar, que os cativeiros serão quebrados, e como homem e mulher livre, você vai desfrutar do favor e da bondade do Senhor. Aí eu vou dizer o seguinte, que quando eu olho para o texto e me deparo com a declaração que o milagre irá além de nós, eu olho para esse texto e eu fico percebendo a abundância do Senhor alcançando a nossa vida. Irmãos, nós estamos vivendo o tempo da filiação. E eu estou entendendo que esse tempo tem sido tempo de amparo. Eu tenho entendido, e nós temos repetido muito no meio da nossa liderança, que esse tempo tem sido o tempo de milagre. Existe uma graça abundante sobre as nossas vidas. Existe um favor multiplicador sobre as nossas vidas. Se você está conectado com o coração de Deus, isso está te alcançando. Se você está conectado com o coração de Deus, essa abundância está chegando na sua vida e está chegando na sua família. Você está percebendo que a sua história está mudando, que a sua visão está mudando, que você está frutificando e que a prosperidade divina está chegando até você. Porque esse é o tempo que nós estamos vivendo. Se você não está fluindo debaixo desse movimento dos céus, não é que você está pecando, é que você está deixando de desfrutar. E quando eu começo a não ter entendimento para viver o desfrute, eu estou perdendo as maravilhas que Deus está fazendo. E eu estou com uma expectativa muito grande no meu coração. Porque a expectativa que eu estou no meu coração é que quando uma igreja para, no meio de semana, para dizer, nós vamos para a campanha da libertação, é porque já tem um movimento de Deus dizendo, cadeias vão cair, prisões vão ser quebradas, o milagre vai chegar, o meu povo vai ver a minha glória, e a minha mão vai sinalizar a minha presença no meio do meu povo. Porque ninguém vem para a campanha de libertação para perder tempo, vem? Não vem. Não vem. Você só vem para a campanha de libertação quando você entende que tem algo para ser removido. E você quer que Deus faça o projeto do coração dele se manifestar na sua vida. Mas se o milagre do Senhor vai nos alcançar, e Deus vai para o texto, você pode observar o texto, dizendo, os filhos, as filhas voltarão,
E aí vou dizer com a minha linguagem: porque serão alcançados pelo milagre da libertação. Porque para o povo, para os filhos e filhas voltarem, o exílio tinha que ser quebrado. As cadeias teriam que ser rompidas. Então, quando é que a vida chega? Quando é que a bênção chega? Quando é que a honra chega? Quando as cadeias se quebram. Por isso que é perder tempo, ficar agarrado em prisões que nos prendem e nos impedem de viver o que Deus está querendo que essa igreja viva. Porque existe uma promessa de plenitude de Deus. Você tem noção do que... Quando a gente vê uma mulher muito linda, vivendo o momento mais lindo da vida, por exemplo, quando a gente vê uma grávida, maravilhosa, quase ganhando o bebê, a gente vai dizer assim: está plena. Não é? A gente vai olhar admirando e vai dizer: está plena. Porque é uma grávida linda, né? No seu último mês de gravidez, a gente olha e diz: plena. Você tem noção do que é você na sua vida pessoal, começar a viver a plenitude de Deus, e as pessoas à sua volta começarem a olhar e dizer: nossa, está pleno, está plena, a mão de Deus está movendo, a face de Deus está coroando essa vida, a glória de Deus está vestindo, e a mão do Senhor está sustentando. Eu quero essa plenitude na minha vida. Você deseja também? Eu quero viver isso. E aí, se você vai para a palavra do Senhor, você vai perceber que com a libertação do Senhor vem a restituição. A libertação do Senhor não é solitária. Eu vou ser liberto e ponto final. A libertação do Senhor, ela não é solitária. Todas as vezes que Deus promover uma libertação na sua vida, uma libertação na minha vida, essa libertação vai trazer a restituição do Senhor. Então tudo que o inimigo roubou, tudo que o inimigo tirou, vai ser restituído na sua vida, para a glória do nome do Senhor. Eu não sei você, mas eu tenho muita coisa para ser restituída. Eu não sei você, mas eu tenho. Nesses 52 anos, foram muitas defraudações. Muitas. Financeira, emocional, espiritual. Eu tenho restituição para receber do Senhor, e você também tem. E aí a palavra do Senhor vai dizer: vocês serão conhecidos pela honra restaurada do Senhor. É isso que Deus estava dizendo. O ano da libertação, o tempo da libertação, ela é marcada pela restituição da honra, pela restituição da autoridade. E a autoridade e honra traz plenitude, traz alegria e nos leva para esse lugar de desfrute eterno do Senhor. Lá no cativeiro, muitos perderam suas famílias. Muitos perderam seus bens. E nós aqui também. Eu tenho certeza que se nós começarmos a falar das perdas, você vai lembrar de perdas emocionais, de perdas financeiras, de perdas relacionais, de perdas no casamento. Mas irmãos e irmãs, partindo para o final da nossa campanha, que na próxima terça vai ser o encerramento, eu quero convidar você para ocupar o lugar aonde o nosso Deus pode cumprir o seu propósito na sua vida. Tem brecha para fechar. O nosso orgulho e a nossa arrogância pode dizer que não. Só que se eu e você formos caminhar pelo nosso orgulho, nós vamos perder muito do que Deus está querendo fazer.
Se você olhar para o texto vai dizer: os reis, as rainhas, se tornarão servos de vocês. Olha no texto. E quando a gente olha para essa declaração, não é que há necessidade de pessoas serem humilhadas para nós sermos honrados. Porque quando você olha para o texto, você vai pensar assim: será que Deus vai precisar humilhar uma meia dúzia para me honrar? Não. É para dizer o nível de autoridade, o nível de admiração. Você se tornará tão admirado, você se tornará tão influente, que os poderosos da terra vão querer te servir. E os poderosos da terra vão querer te servir. Não é porque você precisa humilhar pessoas, mas é porque você carrega o nível de graça, o nível de favor, o nível de honra, que por onde você passa, a bênção do Senhor se estabelece. As pessoas sabem que aonde você coloca as suas mãos, o poder do Senhor é acrescentado. É acrescentado. É o que às vezes a gente conversa entre a nossa liderança. Não é o lugar que é abençoado, é a nossa vida. É a nossa vida. Se você estiver debaixo da unção e da graça do Senhor, meu irmão, pode te colocar sobre a rocha, que a rocha vai brotar. É aquele negócio que a ciência não explica, mas que o poder do Senhor traz clareza. Tem gente que vai dizer: eu lembro que quando eu assumi Campo Grande, a igreja tinha 15 pessoas. E era uma igreja muito delicada. Logo quando eu assumi a igreja, uma família de 5 pessoas eles chegaram e me disseram que iriam sair da igreja, porque eles não tinham simpatizado muito comigo. Eu lembro que o moço que era o tesoureiro da igreja, ele era o tesoureiro da igreja, ele chega para mim e diz assim: pastora, não dá mais para ser tesoureiro, eu vim entregar o meu cargo, porque só pela sua primeira pregação eu já entendi que tudo aqui vai ser diferente. E se vai ser diferente, eu não posso ficar. E aí eu quero dizer para vocês que ficaram 2 famílias muito diferentes dentro da igreja. Elas estavam dentro da igreja, mas elas eram inimigas. Eu tinha que dar ceia para uma de manhã e para outra à noite, porque elas não vinham para o altar juntas. Até o dia que eu falei: não, agora ceia junto. Ou vocês resolvem a perrenga de vocês, ou vocês vão ter que procurar um outro lugar. Mas aqui é lugar para gente curada e liberta e sarada. E eu quero dizer para vocês, se tem um lugar, quando eu assumi aquela igreja, 3 banquinhos de madeira de um lado, 3 banquinhos de madeira do outro. Uma casinha velha, toda quebrada, cheia de lixo. Os fundos do templo eram cheios de lixo. Eu olhei para aquele lugar e falei: meu Deus, ou é Deus na minha vida, ou o trem não sai do lugar aqui não. E eu quero dizer para vocês que foi um dos lugares que eu vi os milagres de Deus se manifestar. Eu vi a glória de Deus se manifestar. Se hoje vocês chegam em Cariacica e vão conhecer a central de Cariacica, vocês vão ver uma igreja viva. Uma igreja que eu sou apaixonada por ela. Mas podem ficar tranquilos que eu não sou mais apaixonada por ela do que sou por vocês. Isso aí vocês podem ter certeza. Uma coisa muito interessante aconteceu uns dias atrás. Eu tive um sonho. E eu sonhei que eu tinha voltado a pastorear Cariacica. E quando eu cheguei, aquela liderança que eu amo, aquele povo que eu amo demais, chegou e falou comigo assim: pastora, nós escolhemos a casa X, eu conheço a casa. Nós conhecemos a casa, e uma casa belíssima. Nós escolhemos a casa X para você, porque essa casa, nós sabemos que vai agradar muito o seu coração, e aqui você vai estar feliz. E eu me encaminhei para aquela casa. E quando eu cheguei naquela casa, eu comecei a chorar.
eu comecei a chorar porque eu disse para as pessoas que estavam perto de mim assim: eu amo vocês, mas aqui não é mais o meu lugar, Moriá é o meu lugar. Esse foi um sonho, né? Sonho, né, gente? Isso mostra que meu coração já foi liberto. O meu coração já foi liberto. Então eu quero dizer para vocês, é lógico que eu amo essa igreja. Dia 26 de novembro, de outubro. De novembro. Dia 16. Dia 16 de novembro, eu e a minha equipe vamos estar lá no Impacto de Avivamento ministrando. O pastor quis que eu levasse parte da equipe. Então, nós vamos estar lá ministrando com a maior alegria, vendo todo mundo novamente, matando a saudade de todo mundo. Mas eu quero dizer para vocês que a libertação, ela nos deixa livre para não ficar vivendo no passado, mas corrigindo o presente e fazendo com que o nosso futuro seja um futuro próspero, abençoado, construído pela mão daquele que nos chamou para fazer coisas grandes nas nossas vidas. Eu não sei se você já passou por libertação, eu já passei. Eu carreguei uma dor por muito tempo na minha alma. E a dor que eu carreguei na minha alma, ela me impedia de avançar em muitas áreas na minha vida. Por 13 anos. Por 13 anos eu chorei e sofri por causa dessa dor. Por 13 anos eu lamentei. Por 13 anos aquela dor era viva na minha memória. Eu sei exatamente o dia que Deus me curou. Naquela noite, eu dobrei os meus joelhos e eu falei com o Senhor: Senhor, até quando eu vou carregar isso? Por mais que eu te ame, por mais que eu te sirva com a maior paixão, porque se tem uma coisa que eu faço, é servir o Senhor com paixão. Ai, já acabou o tempo. Eu sirvo com paixão, com alegria. Só eu falando com o Senhor, chorando com o Senhor, mas não dá para carregar essa bagagem, porque ela é pesada demais. E eu chorei com o Senhor: por favor, me cura. Por favor, arranca de dentro da minha alma essa raiz de amargura. Por favor, me deixa livre, porque se o Senhor me deixar livre, eu vou conseguir caminhar com mais leveza e com mais rapidez. Orei, chorei e fui dormir. Acordei no outro dia de manhã. Quando eu acordo no outro dia de manhã, que eu sento na minha cama, eu falo assim: opa, tem um negócio diferente. Aconteceu algo comigo. Gente, eu sou da roça. Eu olho para mim e falo assim: parece que um pé de mandioca foi arrancado de dentro de mim. Sou da roça. Minha linguagem é assim. Parece que um pé de mandioca foi arrancado de dentro de mim. Tem um buraco aqui. Aí veio a voz do Espírito: eu te curei. Não tem mais prisão na sua alma. Eu não sei como aconteceu. Eu não sei se o anjo veio e me operou. Eu não sei se a mão do Senhor foi colocada sobre mim. Eu não vi nada. Eu estava dormindo. Eu só sei que eu rasguei o meu coração e dormi, carregando uma bagagem pesada, uma dor profunda de alma, e acordei liberta e livre para a glória do nome do Senhor, e estou caminhando em liberdade desde aquele dia, para a glória do nome desse que nos toma pelas mãos, nos abençoa e nos fortalece. Talvez você está igual eu. Talvez você ama o Senhor. Talvez você serve o Senhor. Talvez você tenha um prazer que arde no seu coração e vir às terças-feiras para a casa do Senhor para participar da campanha. Mas tem uma raiz para ser arrancada de dentro de você. Tem uma bagagem para ser deixada no altar. Tem uma prisão mental para ser quebrada.
Tem um cativeiro para você ser arrancado. Para que os poderosos da terra, para que homens e mulheres em torno de você saibam que o Senhor te restaurou. Eu quero convidar você para colocar-se de pé. E eu quero perguntar: tem alguém aqui que precisa desse milagre como eu precisei? Tem alguém aqui que precisa de ter prisões mentais, emocionais, doenças, situações difíceis na sua família para serem resolvidas e que hoje você é o que vai se responsabilizar? Ou tem alguém aqui que a sua vida precisa do milagre do Senhor nessa noite? Saia do seu lugar e vem para o altar. E você vai fazer que nem eu fiz aquela noite. Você vai orar e vai dizer: Senhor, eu quero ver. Eu preciso ver. Não dá mais para carregar isso, é pesado demais. Me atrasa. Me defrauda. Me impede de romper. Se você quer voltar para casa com a consciência de que você vai